Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 5 de julho de 2023, quinta-feira, por volta das 21 horas, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Me chamo Levi Salles, sou da cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, para aqueles que ainda não me conhecem. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê um like, divulgue e compartilhe. E eu só tenho muito que agradecer a todos vocês. O tema de hoje é: sem lei, o pecado está morto. Eu sei que os religiosos vão criticar. Eu sei que aqueles nossos irmãos, os filhos de Deus, que estão ainda presos às sinagogas, seguindo preceitos dos homens, não vão ter como entender essas coisas. A graça, ela foi revelada tão somente a Paulo, o apóstolo. E não os 12 apóstolos que receberam do Cristo Nazareno o evangelho da circuncisão. O de Paulo, da incircuncisão, para os gentios, dado pelo Cristo ressuscitado. Essa pérola da graça de Deus, que esteve oculta, mas o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Então, quando nós falamos isso, que sem lei o pecado está morto, os religiosos não aceitam, porque tudo para eles é pecado. Eles não sabem separar obras da carne, que é errar o alvo, com pecado, que era a transgressão da lei. Paulo disse, e eu estou cansado de dizer isso, se não fosse a lei, eu não havia conhecido o pecado e a concupiscência da carne. Então todos os judeus foram transgressores da lei. Todos os judeus pecaram. Por isso que Paulo disse, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. João disse que aquele que disser que não é pecador é mentiroso. Porque todos eles eram pecadores, os judeus. O Nazareno, ele veio tão somente apenas para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para cumprir a lei. E os judeus estavam debaixo dessa maldição. Foi preciso que o próprio Deus se manifestasse, que foi uma das manifestações dele, e viesse para que pudesse cumprir a lei, que nenhum judeu conseguira cumprir. Os que praticam a lei estão na morte, porque a força do pecado é a lei. Isso é uma verdade que choca muitos religiosos e nos dá graça. E nós que somos da graça não iremos nos calar. Nós vamos combater esse sistema doutrinal, custe o que custar, mesmo que continuemos mesmo que sejamos apedrejados como temos sido, chamado das mais diversas coisas, procuram adjetivos para nos classificar, mas não vamos calar. Não estamos aqui para agradar quem quer que seja. Paulo sofreu muito por pregar a revelação que ele havia recebido do Cristo ressuscitado. Eu quero desafiar os mestres do sistema religioso, que se apresente os teólogos
das instituições religiosas. Explica isso, contrariando o entendimento do Evangelho da Graça. Porque eles não respeitam época, eles não respeitam o tempo verbal, eles não respeitam remetente nem destinatário, para quem foi escrito, quem escreveu, por que e para que escreveu. Eles interpretam tudo literalmente no pé da letra, e de um texto eles fazem uma doutrina, e dessa doutrina eles escravizam os filhos de Deus, os nossos irmãos que lá estão. E nós estamos aqui lutando, pregando esse evangelho, para que os nossos irmãos acordem, para que os nossos irmãos despertem e reinem em vida, cresçam em graça no conhecimento de Deus e descansa tão somente no Senhor. Que saia de debaixo dessa aspa autoridade espiritual que eles dizem que têm. E com isso eles vão enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, tornando as pessoas presas fáceis dessas sinagogas. Por ocasião da última Páscoa, o opositor, que é o diabo, estava com o Messias e tomou a Páscoa. Tomou a Páscoa com o próprio Cristo Nazareno e juntamente com os outros 11 apóstolos. Lá em João capítulo 6, versículo 70, Jesus diz, olha o que está escrito. Respondeu Jesus, não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é um diabo. Judas não era o diabo, ele era um diabo. Jesus estava usando de um adjetivo, de uma figura de linguagem, de uma metáfora, porque Pedro era traidor, Pedro era do lado oposto, era o acusador. Ele seria aquele que trairia Jesus como traiu Jesus de Nazaré. Então, ele não era o diabo, e sim um diabo. Jesus disse, um de vós há de me trair. Então, esse diabo, como um ser apresentado pela religião, não existe, é uma mentira, é um engodo. Porque quando eles afirmam a existência desse ser espiritual, as pessoas começam a se sentir com medo, apavoradas. Tudo que o ser humano tem, que ainda não conhece a palavra da graça de Deus, é medo do inferno, é medo do diabo. E então, na religião, eles colocam a culpa nesse ser espiritual inexistente. Jesus usou de um adjetivo para incriminar Judas, chamando-o de um traidor, de opositor, aquele que é contra. Então, quando você pratica as obras da carne, você está fazendo a vontade do diabo, que é a sua carne. Você está numa transgressão da sua carne. O apóstolo da graça diz, se você semear coisas na carne, você colherá na carne. Mas se você semear no Espírito, você vai colher no Espírito. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Exemplo, quem fuma pode colher um enfisema, um neurisma cerebral, um câncer no pulmão ou em outro órgão do corpo humano. Consequências desse ato que ele está fazendo,
Mas a religião diz, não, quem fuma está pecando. Fumar é pecado. É só isso que eles sabem dizer. Por que eles não esclarecem as pessoas? Se é uma obra da carne, meu irmão. Se você fizer isso, você tem as suas consequências. Você vai colher na carne isto que você está plantando, isso que você está semeando. Não ficaria muito mais lindo, mais bonito assim, do que dizer que é pecado, e se você fumar, você vai para esse tal inferno que eles dizem que existe, como lago de fogo e tormento eterno? Quem bebe, quem é um ébrio, tem suas consequências. Quais são as consequências? Cirrose hepática. A pessoa pode se alterar e brigar com o próximo. Pode dirigir bêbado e atropelar, matar alguém. Então tem uma série de consequências para as pessoas que bebem. Mas é mais fácil para a religião dizer não é pecado. E uma vez que é pecado, você não pode beber. Mas eles podem viver em prostituição, terem amantes, dar em cima das mulheres, porque muitos deles fazem isso. E o que mais tem estourado nas redes sociais ultimamente são escândalos dessas pessoas envolvidas na prostituição. O diabo era a lei de Moisés. E quem transgredia a lei estava pecando. Lá em 1 João 3,4, como eu já disse, João disse que aquele que comete pecado e ele diz que não peca é mentiroso. Jesus veio e tirou o pecado, mas a religião coloca o pecado, porque tudo para a religião é pecado. Eles não sabem separar o que é pecado, que foi transgressão da lei, das obras da carne, que Paulo relaciona ao escrever lá na Epístola aos Gálatas. Então nós que estamos na graça e vivemos a sã doutrina, nós não cometemos essas coisas. Por que não cometemos essas coisas? Porque são pecados? Não! Porque somos espirituais. E os espirituais não se voltam para as obras da carne, para as coisas desta vida, porque ele é espiritual. Ele não é mais menino. Quando éramos meninos, fazíamos coisas de menino. Praticávamos as coisas de menino. Quando a gente não tinha o entendimento. Mas agora que somos adultos, nos alimentamos com comidas sólidas, como esta e muitas outras. Nós deixamos todas essas coisas lá para trás. O que às vezes fazemos não é pecado. Se alguém comete essas obras, são obras da carne. Por que não é pecado, irmão Levi? Porque pecado é a transgressão da lei. Então, nesses lugares chamados de igreja, eles vivem ainda na transgressão. Sabe por quê? Porque lá ainda impera a lei. Lá ainda impera a lei. Eles estão debaixo de rudimentos. Tudo quanto Cristo Nazareno fez, eles fazem. E tudo quanto Cristo Nazareno fez, era porque ele veio para cumprir a lei. E eram 632 leis do Torá. 248 negativas. E 365 positivas. Então ele veio para cumprir. Então, as 365 positivas, ele fazia, porque ele veio para fazer. Ele ia ao monte, ele frequentava o templo, ele jejuava. E as 248 ele não fazia, porque não era para fazer. A lei ainda impera nesses lugares. Eles vivem debaixo de preceitos de homens. Eles vivem debaixo de rudimentos. Eles preferem ouvir os homens do que a voz do Espírito Santo. O apóstolo da graça diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, mas eles preferem ser guiados pelos homens.
os engravatados, os que colocam anéis nos dedos, os que têm títulos, que gostam de primazia, de serem paparicados, buscam estar sempre em evidência, criam uma porção de coisas para estarem sempre em evidência. É reunião disso, é reunião daquilo, é convenção disso, é convenção daquilo. Não satisfeito com o título de pastor, agora eu quero ser bispo. Não satisfeito com o título de bispo, agora eu quero ser apóstolo. Tem até bispo primaz. E daqui a pouco, não se espante, alguns deles terão títulos de semideuses. Sabe por quê? Porque na prática eles já são. Eles fazem uma porção de coisa em nome de Deus, como se Deus estivesse mandando eles fazerem. São autoridades máximas. Nos púlpitos há uma cadeira central, onde se assenta o presidente, e ninguém mais pode assentar nesses lugares. O púlpito ali é a parte sagrada, é a parte santa desses lugares que eles chamam de igrejas. Só podem sentar ali os ministros. Os ministros. E ministro, dentro do sistema religioso, é de presbítero para cima. Ali só assenta presbítero, evangelista, pastores, bispo, apóstolos e semideuses. Fazem acepção de pessoas. Os filhos de Deus são tratados de forma diferenciadas. Aqueles que melhor contribuem, aqueles que mais trabalham, aqueles que mais dizimam, esses têm um tratamento diferenciado. Os pastores visitam as suas casas, convidam-os muitas das vezes para ir almoçar em restaurante, pago pelos 10% e pelas ofertas que você entrega nesses lugares. Essas coisas estão acontecendo. E nós estamos aqui para combater todas essas coisas. Queridos, eles lá ainda vivem pecando. Mas, irmão, você não disse que pecado era transgressão da lei? Você não diz que Jesus veio e cumpriu a lei? Você não diz que ele disse está tudo consumado? Sim, mas eles ainda não acordaram para essa realidade. Eles vivem antes da cruz e não depois da cruz. Paulo diz que os que praticam a lei estão na morte. Ele escreve isso aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Ele diz que a força do pecado é a lei. Sem lei o pecado está morto. Os da graça não vivem mais debaixo da lei de Moisés. Nós não vivemos debaixo do governo humano, e sim do governo do Espírito. Eles lá nesses lugares buscam agradar a Deus, se justificando, praticando as leis de Moisés. E Paulo disse, quando Moisés é lido, o véu está posto. Esta é a mais pura verdade. Como se lê Moisés dentro desses lugares? Como se ainda pratica a lei de Moisés dentro desses lugares? Moisés era o diabo. Era o opositor. E eles estão ainda vivendo debaixo de todas essas coisas. Então eu posso dizer que os religiosos, principalmente os evangélicos, ainda vivem na transgressão da lei, porque a lei lá ainda impera. Ela está ainda em evidência. Cristo, para eles, ainda não consumou, não cumpriu a lei. Eles estão esperando até ele voltar, quando ele já vem em juízo sobre Israel. Eles estão esperando a volta de Jesus. Eu sou muito criticado. Quantas das vezes vão lá nos comentários e dizem, você diz que Jesus já veio, Jesus está voltando, olha aí o que está acontecendo, olha aí nos últimos dias, olha aí os sinais. Eles futuralizam tudo.
Por quê? Porque não tem o entendimento, não tem a revelação. Porque eles pegam os livros históricos e chamam de evangelhos. Eles esquecem que no livro histórico está contando a vida terrena do Cristo Nazareno, que veio para o seu povo. Quem era o seu povo? Os judeus, tão somente eles. Os estrangeiros, gentios, estavam fora de todas essas coisas. Ele veio para os seus. Ele viveu entre os seus. O evangelho que ele manda pregar em Marcos 16:15 era para o mundo de Israel. É para o povo de Israel. Mas eles trazem para depois da cruz. E saem aí pregando. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Imagina, querido. Olha, tem cabimento isso? Uma pessoa levantar a mão e dizer que aceitou Jesus, está salvo. Se batizando naquelas águas, os pecados foram levados. E agora são nova criatura. Quando nós já nascemos nova criatura. Quando nós já fomos batizados com Ele na sua morte. Quando Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando nascemos, o Espírito vem e é revestido de carne. Eu não sou isso que eu olho no espelho e estou vendo. Eu sou Espírito. Eu sou Espírito. Eu não sou carne. Eu sou Espírito. O meu Espírito está aqui revestido nessa carne. Um dia, essa carne voltará ao inferno, que eles chamam de lugar de tormento eterno, lago de fogo, mas é sepultura no original. É no lugar mais baixo, lugar dos mortos, e de lá nunca mais vai subir, porque carne e sangue não herdam os céus, mas eles dizem que esse corpo aqui vai ressuscitar. É isso que eles pregam, é isso que eles ensinam. Então, quando o meu corpo desce à sepultura, o meu espírito volta para Deus, porque foi de lá que ele veio. Então fica aí esta palavra. Sem lei, o pecado está morto. Fuja desses lugares, meus irmãos. Ouve a palavra de Deus, as verdades de Deus, porque tão somente ela os podem libertar. Muitos pensam que estão livres, mas não. Estão presos, aprisionados, acorrentados, seguindo homens. Olha, você está gerando para eles receitas, enriquecendo eles cada vez mais. E eles não vão deixar nunca isso, porque não gostam de trabalhar. E não tem coisa melhor para se ganhar dinheiro do que abrir uma porta e dizer que esta porta é a igreja que conduz o homem aos céus e tira o homem do inferno. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.